Moda ou valor modal, mediana ou valor mediano. E aí, você sabe o que significam essas definições dentro da estatística? Se eu pedir para você responder essa questão aí, por exemplo, ó, as idades de 20 crianças de uma turma de quarto ano foram distribuídas a seguir. E se eu te perguntar qual é a idade modal desse conjunto de valores aqui, você sabe me responder? Então, o objeto da nossa aula de hoje, o objeto de estudo da nossa aula de hoje, são esses dois conceitos da estatística, tá bom, pessoal? O valor modal, ou simplesmente moda, e valor mediano, ou simplesmente mediana, tá bom? Se esse assunto já é do teu interesse, dê um like aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhuma novidade aqui de matemática e de física, tá bom? E se você quer estudar, quer se preparar para as escolas técnicas ou militares, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para você verificar, para você analisar lá e você ver se você quer fazer matrícula e estudar em uma de nossas turmas, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo de hoje. A moda ou valor modal de um conjunto de valores, pessoal, a definição é essa aqui, ó. É o valor com a maior frequência de um conjunto de valores, ou seja, é o valor que mais aparece, tá bom? Num conjunto de valores, se você tiver um número que aparece mais vezes, esse número ele se chama moda do conjunto de valores. Vamos ao primeiro exemplo? As idades de 20 crianças de uma turma de quarto ano foram distribuídas a seguir. Então, nós temos aqui as idades das 20 crianças. E eu pergunto para você, qual é a idade modal? Qual é a moda desse conjunto de valores? Basta você verificar, pessoal, as quantidades em que aparecem, tá vendo? Por exemplo, a idade 6. Nós temos aqui, ó, uma, duas, três, apenas 3 crianças com idade de 6 anos, tá bom? A idade 8 aqui, ó, nós temos uma, duas, 3, 4, 5, 6, nós temos 7 crianças com idade de 8 anos. Portanto, pessoal, acabou a questão. A idade modal dessas crianças é 8. Acabou. Só isso, tá bom? Só isso. Não tem que fazer conta, não tem que calcular média aritmética, nada, tá certo? O valor modal aqui eu estou representando por MO, tá legal? Exemplo 2. Vamos lá. Calcular a moda dos seguintes conjuntos de valores. Olha aqui, ó. 5, 8, 11, 8 de novo, 3, 4 e 8. Você já deve ter percebido que o valor, o número que mais aparece nesse conjunto de valores é o 8, tá vendo? Ele aparece com a frequência 3. Então, pessoal, acabou a questão, tá bom? A moda é 8. Acabou, só isso. É só você verificar o número que mais aparece. Luiz Antônio, pode acontecer de ter mais de uma moda? Pode acontecer. Olha para esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo 2 em algarismo romano aqui. Nós temos os valores, ó. 2, 3, 9, 3, 4, 2 e 6. Nesse caso aqui, nós temos duas modas. Nós temos dois valores que representam a moda, que é o 2 e o 3, tá bom? Pois eles aparecem com a mesma frequência, ó. O valor 3 aparece duas vezes e o valor 2 aparece duas vezes também, tá bom? E pode acontecer da moda não existir. Aqui eu tenho um exemplo desse. Eu tenho um conjunto de valores com os valores, ó, com os números 1, 3, 4, 6, 9, 11 e 12. Nesse caso aqui, pessoal, a moda é inexistente. Este símbolo que você está vendo aqui é o símbolo matemático, tá bom? E significa não existe. Então, nesse caso, não existe moda. E agora, nós vamos para um outro conceito da estatística que se chama mediana ou valor mediano, que é um conceito muito importante também para a representação de valores de centralidade de um conjunto. E o que é a mediana? A mediana é o valor central de um conjunto de valores dispostos em ordem crescente. Vamos a um exemplo aqui. Exemplo 3. O controle de qualidade de uma empresa forneceu o seguinte número de peças defeituosas por lote de 100 unidades. Então, nós temos os seguintes valores aí, ó, 5, 4,
9, 6, 3 e assim vai embora, tá bom? A questão está pedindo, o exemplo está pedindo para determinar o valor mediano dessa amostra, aqui representado por MD. Bom, para início de conversa, nós temos que dispor os valores em ordem crescente. Então, temos que pegar todos os valores, escrever todos esses números aqui do menor para o maior. E aí nós vamos ficar com a seguinte situação, a seguinte sequência: 1, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 11, tá bom? Como n é ímpar, pessoal, o que é isso? N é a quantidade de valores, são 11 valores, tá certo? Bom, nós temos que a média não, a mediana é 5. Por quê? Porque é o termo central, a definição não é essa? É o termo central. Então, está aqui, ó, o nosso valor mediano, 5. Observe que a quantidade de valores antes da mediana, tá vendo? É igual à quantidade de valores que tem depois da mediana. Então, por isso que a definição é essa, é o termo central. Mas não esqueça, tá? Os valores, eles devem ser colocados em ordem crescente, tá? Não é possível calcular a mediana se os valores não estão em ordem crescente. Você vai errar, beleza? Então, vamos aqui para uma observação aqui, ó. Bom, sabemos que a mediana é o termo central. No exemplo anterior, a quantidade de valores era ímpar, não é verdade? Mas se a quantidade for par, então tá aqui, ó, observação. Caso o número de valores seja par, a mediana ela será calculada pela média aritmética dos dois valores centrais do conjunto de valores, desde que os valores eles estejam dispostos em ordem crescente. Você não pode esquecer disso, tá legal? Então, vamos para o exemplo 4 aqui, para a gente verificar esta observação. Em um consultório pediátrico, as idades de 12 crianças foram verificadas. Então, estão aqui as idades das 12 crianças, tá bom? Então, eu quero calcular o valor mediano destas idades. Aqui o exercício está pedindo exatamente isso, ó. Determine a idade mediana dessa amostra. Então, o primeiro passo, como já sabemos, é escrever todos esses valores que você está vendo aqui em ordem crescente. Vou fazer isso agora. Estão aí todas as idades dispostas em ordem crescente e observe que a quantidade é par nesse caso, né? O número de valores são 12. O próprio enunciado já falava isso pra gente, né? Aqui, ó. Eram 12 crianças, tá certo? Então não existe um termo central, e sim dois termos centrais, que são o sexto e o sétimo termo, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, os dois termos centrais são esses aqui, o 5 e o 6. Observe que tem a mesma quantidade de valores antes desses dois e a mesma quantidade, né, depois deles. Então, para calcular, pessoal, a mediana, nesse caso, a gente deve calcular a média aritmética entre os dois termos centrais. A média aritmética, como você já viu aqui na aula anterior, né, é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Somando 5 e 6, nós vamos obter 11, que dividido por 2, 5,5. Então, acabou o nosso exercício, tá bom? A mediana desse conjunto de valores, a idade mediana, né, como foi pedido aqui no enunciado, é 5 anos e meio desse conjunto de valores aí. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado bem esclarecido para você. Eu espero que você tenha entendido. Quero pedir a você para dar aquele like maneiro no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para você não perder nenhuma novidade aqui de matemática nem de física. O meu objetivo aqui é tirar a sua dúvida, fazer você melhorar em matemática e física, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.